Olá, seja bem-vindo a este vídeo sobre limites. Bom nome é sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a calcular limites neperianos, ou seja, limites de Euler. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, trago aqui essa lista de exercício. Depois desta aula, você estará em condições de resolver qualquer limite neperiano, né? Então, isto não é difícil, é muito fácil. Então, vamos, sem mais delongas, resolvermos esses exercícios. Temos aqui o primeiro exercício, né? Que é o limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 5 sobre n elevado ao infinito. Aqui tem a propriedade principal e tem propriedades principais que deve sempre ter em mente para te facilitar na resolução. Lembrando que limite, sempre que tiver limite de n tendendo ao infinito, né? De uma sucessão o n elevado a bn, né? Quando a indeterminação for de 1 elevado ao infinito. Só é válido, essa fórmula é válida quando o limite tem esta indeterminação. Bom, também, se tiver esta indeterminação, ou seja, é limite de Euler se tiver esta indeterminação. Caso seja uma indeterminação diferente, então, o limite não é o limite de Neper, ou seja, não é o limite de Euler. Limite de Euler e Neper é a mesma coisa, né? São grandes matemáticos que contribuíram pelos métodos na resolução desse tipo de limites. Então, daqui fica igual a E elevado ao limite de n quando tende ao infinito, isto de o n menos 1 vezes o bn. Então, esta aqui é a fórmula para poder destruir logo o limite desta natureza. E tem também que o limite de n quando tende ao infinito, nesta aqui já é o limite de Neper, 1 mais ou menos um certo número k sobre n, isto aqui elevado a n. Veja só que, independentemente do valor que tem aqui, se tem o número tiver o denominador igual à potência, isto fica igual a Euler elevado a este número aqui. Então, se aqui o sinal for positivo, vai ser igual a k positivo. Se o sinal for negativo, vai ser igual a negativo. Agora, tem limites, tem uma técnica aqui, que vou dar a fórmula para aplicar, é muito mais simples. Essa técnica permite calcular, ou seja, achar o resultado do limite sem precisar de efetuar as devidas operações, né? É o limite, quando tiver o limite de n tendendo ao infinito, né? De 1 mais um certo número b, né? Isto elevado à sucessão a n mais k, isto elevado a cn mais d. Então, isto tudo que parece ser difícil, mas não é, é igual a Euler elevado a este número aqui, b, sobre este número aqui, o a, isto vezes este número c. Então, este aqui é que é o resultado deste limite que parece ser de 7 cabeças, mas não é de 7 cabeças, nem uma cabeça tem metade de uma cabeça. Então, vamos a isso. Então, atacando o número 1 fica limite de n quando tende ao infinito, de 1 mais o 5 sobre n, isto elevado a n. Então, resolvendo, primeiro deve-se achar a indeterminação. É só substituir onde tiver o n, substitui com o infinito. Fica 1 mais 5 sobre o infinito, elevado ao infinito. Isto fica igual a 1. Qualquer número sobre o infinito é igual a infinito, é igual a 0. Então, fica mais 0, aqui elevado a este infinito. Então, sendo assim, fica 1 mais 0 dá 1 elevado ao infinito. Então, este aqui é a indeterminação, logo é limite de Euler. Então, este limite aqui, que tende ao infinito, de 1 mais 5 sobre n elevado a n, é igual a E, né? Estamos a aplicar
é esta fórmula aqui, esta aqui. Vamos aplicar esta aqui. Então, fica igual a limite de n quando tendo ao infinito de 1 mais 5 sobre n menos 1, isto vezes o n. Então, simplifica este 1 com este 1 são simétricos. Simplifica, simplifica. Fica limite de n quando tendo ao infinito, né? Este 5 multiplica com este n, fica 5n sobre n. Então, daqui você simplifica este n, com este n fica somente o 5. Então, fica limite aqui fica e elevado ao limite, quando n tende ao infinito, de 5. Então, isto fica igual a limite do número é igual a esse mesmo número, elevado a 5. Então, sendo assim, fica destruído, já está destruído este limite. Então, pode-se resolver este limite apenas reparando o resultado, ou aplicando esta fórmula aqui. Bom, ou esta aqui é a mesma coisa. Então, veja só que procede-se da seguinte maneira. É o limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 5 sobre n elevado a n. Isto aqui é igual, reparando aqui, veja só que esses dois, o denominador deste 5 é o mesmo valor que da potência. Então, isto fica igual, dissemos que é igual a e elevado a mais ou menos o valor daqui, né? Que é o 5. Então, já chegou-se à solução. Ou também pode usar esta fórmula aqui, né? É a mesma coisa, pode usar esta fórmula aqui. A fórmula diz o quê? Diz que é igual a E elevado a B, que é este 5, sobre o A, né? O coeficiente daqui, que é 1 vezes este N aqui, né? Vezes o coeficiente deste, que é 1. Então, isto fica igual a E elevado a 5. Esta fórmula é a mesma fórmula que esta aqui. Então, daqui fica resolvido o primeiro exercício. Então, vamos resolver o segundo exercício. Então, o segundo é o limite de n quando tendo ao infinito de 1 mais 1 sobre 3 n, isto elevado a n, né? Então, daqui vamos achar a indeterminação, né? Então, veja só, sempre que substituirmos onde vem com o infinito, vamos ter aqui 1 sobre o infinito, dá 0, 0 mais 1, dá 1, fica 1 elevado a infinito aqui. Então, temos esta indeterminação aqui. Como levantar essa indeterminação? Temos muitas técnicas para poder fazer isto. Então, podemos fazendo por meio das transformações, né? Ou seja, aplicando esta definição, né? Então, fica este limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 1 sobre 3n elevado a n vai ser igual a E limite de n tendendo ao infinito, né? De 1 mais 1 sobre 3n, isto menos 1, vezes a potência, que é o n. Então, simplifica, simplifica. Isto fica igual, este 1 multiplica com este n multiplica com 1. Então, fica Euler elevado ao limite de n tendendo ao infinito, né? De n sobre 3n. Então, veja só que simplifica este n, simplifica também este n. Simplificando este n, o que fica aqui? No numerador fica o 1. Então, fica E limite de 1 sobre 3. Então, o limite de um número é igual a esse mesmo número. Então, aqui fica o E elevado a 1 sobre 3. Podemos transformar este valor numa raiz, né? Então, fica raiz quadrada de E, aqui não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Então, já destruímos o segundo exercício. Bom, aplicando essa técnica aqui, neste exercício, como é que fica? Vai ser igual a E, este exercício, a E
elevado ao valor de B, né? Aqui é B, este valor aqui, que é 1 sobre, né? O coeficiente do denominador, este aqui, que é o 3 vezes o coeficiente da potência, que é 1. Então, isto fica igual a E elevado a 1 sobre 3. Isto que é igual a raiz cúbica de E. Então, você vai escolher qual das técnicas é mais eficiente para ti. Mas já caso em que o professor adquirir ver os procedimentos, né, a resolução, não apenas o resultado. Então, é importante saber todas as técnicas para chegar à solução. Então, vamos ao terceiro exercício, né? O terceiro exercício é o limite de n tendendo ao infinito, né? De 1 mais 4 sobre 6n mais 2, isto elevado a 1 mais 2n, né? Então, aqui também podemos aplicar as duas maneiras, né? Todas as maneiras são válidas aqui. Então, veja só, vamos calcular. Então, veja que sempre que tiver regra da potenciação 1a elevado a c mais d, isto é mesmo que a elevado a c vezes a elevado a d, né? É a propriedade das potências, né? Potências da mesma base soma-se as potências. Então, isto fica limite de n tendendo ao infinito, né? De 1 mais 4 sobre 6n mais 2, isto vezes o limite de n tendendo ao infinito, né? Isto de 1 mais 4 sobre 6n mais 2, isto elevado a 2n. Então, aqui temos esses dois limites aqui. Estamos a aplicar a propriedade da potenciação. Então, primeiro, vamos calcular em simultâneo os dois limites, né? Então, este limite aqui é igual a Euler, né? Limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 4 sobre 6n mais 2, isto menos 1, né? Isto menos 1 vezes esta potência daqui, que é vezes 1. Depois, vezes aqui, fica limite, né? Euler elevado ao limite de n tendendo ao infinito de 1 mais 4, isto sobre 6n mais 2 elevado, então aqui como a potência quando transforma e depois multiplica, depois de transformar, multiplica-se. Então aqui simplifica, são simétricos, fica Euler elevado ao limite de n quando tende ao infinito, né? Então aqui fica 4 sobre 6n mais 2, né? Então fica este limite vezes este limite aqui, né? Então daqui, aqui faltou menos 1, né? Que vai simplificar com este 1 aqui. Então fica limite de n quando tende ao infinito de 4 multiplicado por 2n, isto fica 8n sobre 6n mais 2, né? Então, continuando, veja só, para calcular este limite aqui, vamos substituir onde tem n, né? Onde tem n por infinito. Então, fica e elevado ao limite, quando n tende ao infinito, de 4 sobre 4 vezes o infinito, 6 vezes infinito dá infinito mais 2, isto fica infinito, vezes, então aqui considera-se o monômios de maior grau, né? Menos infinito, então fica 8n sobre 6n, considera-se somente monômios de maior grau. Então aqui vamos simplificar
simplificar, fica limite de 8 sobre 6. Limite de um número é igual a esse mesmo número. Então, vamos, este aqui, limite daqui 4 sobre infinito, isto dá 0. Então, fica E elevado, limite de 0 é igual a 0. Então, aqui fica 0 vezes o Euler elevado a 8 sobre... Aqui fica 8 sobre 6. Limite de 8 sobre 6 é igual a 8 sobre 6. Então, isto fica igual. Euler elevado a 0 dá 1. Então, fica 1 multiplicado por E sobre 8 elevado a 8 sobre 6. Reescrevendo, fica raiz a sexta de Euler elevado a 8. Esta aqui é a solução. Então, veja só, vamos lá aplicando a fórmula. Vamos aplicar a fórmula. Porque há casos em que não precisamos de todos os procedimentos, só precisamos do resultado. Então, aqui tem-se o D. Então, a fórmula fica aplicando a fórmula deste limite. Vai ser igual a E elevado a este valor aqui, né, que é 4. Então, fica 4 sobre o coeficiente de N, este aqui, que é o 6, vezes o coeficiente de C, né, este aqui. Então, fica 2. Então, isto fica igual a E elevado, isto dá 8 sobre 6, que é igual a raiz a sexta de Euler elevado a 8. Sendo assim, fica destruído o terceiro exercício. Agora vamos ao quarto exercício. Muito simples isto, muito simples, e tem muitos caminhos para chegar à solução, né? Então é importante conhecer todos os caminhos, tanto para mostrar a resolução, assim como chegar à solução, sem precisar de fazer aquelas resoluções. Então tem o limite 4, então fica limite de n tendendo ao infinito, de n elevado a 3 menos 2, isto sobre n elevado a 3 mais n mais 2, isto elevado a n ao quadrado. Então, vejamos só. Primeiro é substituir para acharmos a indeterminação, né? Então, veja só. Aqui teremos infinito ao cubo da infinito, infinito menos 2, isto dá-nos o infinito. Então, aqui fica o infinito ao cubo mais infinito mais 2, isto dá infinito, né? Sobre aqui, infinito ao quadrado dá-nos o infinito. Então, aqui, veja só, já não é limite de Euler, né? Não é limite com determinação de 1 elevado ao infinito. Como é que vamos fazer isto? É simples. Trabalha sempre a parte da indeterminação. Esta aqui não é indeterminação, a indeterminação está aqui. Então, sendo assim, deve-se calcular a parte deste limite aqui, né? Então, fica limite de n tendendo ao infinito, né? De n elevado a 3 menos 2 sobre n elevado a 3 mais n mais 2. Então, já sabe, este limite aqui, cuja indeterminação é infinito sobre infinito, considera-se os monômios de maior grau, né? Neste caso daqui, que é este monômio no numerador e este monômio aqui no denominador. Então, como é que fica isto? Vai ficar limite de n tendendo ao infinito de n ao cubo sobre n ao cubo. Então, simplifica aqui, simplifica, fica limite de n quando tendo ao infinito de 1. Isto que é igual a 1. Então, significa que vai ser igual a 1. Pode-se considerar que é 1 sobre infinito. Então, daqui é só levar este resultado, substituir aqui neste limite. Então, fica limite de n quando tendo ao infinito, né? De n ao cubo menos 2 sobre n ao cubo mais n mais 2
isto elevado a n ao quadrado. Então, isto fica igual a 1, este limite dá 1. Então, fica 1 elevado a este infinito aqui. 1 elevado, substituindo aqui fica infinito ao quadrado. Então, daqui temos este infinito. Então, vamos ter que levantar este infinito aqui. Então, fica aplicando a propriedade de limites de Euler, né? Uma vez que dá 1 sobre o infinito. Então, aqui fica limite de n tendendo ao infinito, né? Então, dn ao cubo menos 2 sobre n ao cubo mais n mais 2. Isto aqui elevado a n ao quadrado. Isto fica igual a limite a Euler, né? Limite de n quando tendo ao infinito, de n ao cubo menos 2 sobre o n ao cubo mais n mais 2. Isto menos 1. Dissemos que subtraímos uma unidade na sucessão e multiplicando o limite pela potência, né? Então, estamos a aplicar aqui aquela propriedade. Então, continuando, fica Euler elevado. Então, daqui vamos calcular o MMC, né? Então, aqui vai ficar essa expressão aqui. Aqui fica 1. Aqui fica n ao cubo mais n mais 2. Então, a multiplicar este aqui. Então, fica limite de n quando tendo ao infinito, de n elevado a 3, menos 2. Aqui fica menos n ao cubo menos n menos 2, né? Este aqui é o resultado da multiplicação deste denominador pelo deste que está dentro da potência, né? Do MMC pelo este menos 1 aqui. Então, isto sobre o n ao cubo mais n mais 2. Isto vezes o n ao quadrado. Então, simplifica este simétrico deste aqui e calcula a parte que ficou, né? Então, aqui fica limite de n quando tende a infinito, né? Aqui fica este menos n, menos 2 fica menos 4, né? Isto sobre n ao cubo mais n, isto mais 2, isto multiplicado por n ao quadrado. Então, este limite fica igual a Euler. Este n elevado a 2 multiplica com esta parcela e multiplica também com esta aqui. Então, fica n ao quadrado vezes n. Fica limite aqui de n tendendo ao infinito, fica menos n ao cubo. Então, aqui vai ser igual a menos 4n ao quadrado. Isto sobre o n ao cubo mais o n mais 2. Então, isto fica igual a limite, consideramos o monômio com maior grau, né? Que é este aqui, e aqui é este menos 3. Então, fica menos n ao cubo sobre n ao cubo. Simplificando isto, simplifica aqui, fica somente menos 1, fica e elevado limite de n quando tendo ao infinito de menos 1. Então, o limite de um determinado número é igual a esse mesmo número. Sendo assim, fica limite, né, de menos 1 igual a menos 1. Então, fica e elevado a menos 1, que isto é mesmo que 1 elevado a Euler. Então, fica destruído desta forma este exercício. Então, daqui vamos ao quinto limite, né? Vamos ao quinto
limite. Então, o quinto limite vamos tirar aqui. O quinto limite é limite de n tendendo ao infinito de 3 elevado a n menos 5 sobre 3 elevado a n menos 1. Isto elevado a 3 elevado a n. Então, vamos achar a indeterminação. Substituindo aqui, vai ficar 3 elevado a n menos 5, isto que dá infinito, sobre aqui substituindo, fica o 3 elevado a n menos 1, que dá infinito, né? Aqui na potência é 3 elevado ao infinito, que dá infinito. Então, aqui temos esta indeterminação, que não é indeterminação de Euler. Então, como é que vamos fazer? Vamos calcular este limite aqui, a indeterminação está aqui, então vamos desenvolver este limite aqui, né? Então, mas podemos fazer ao mesmo tempo, mas vamos desenvolver este limite aqui. Fica limite de n tendendo ao infinito, né? Então, esta aqui é a indeterminação de infinito sobre infinito. Evidencia-se a maior potência, o monômio com maior potência, né? Então, aqui como exponencial com maior denominador, então fica o 3 elevado a n, aqui fica 1 menos 5 sobre 3 elevado a n. Aqui vai ficar 3 elevado a n, aqui fica 1 menos 1 sobre 3 elevado a n. Isso tudo aqui sobre o 3 elevado a este n aqui. Então, simplifica. Aqui fica-se com limite de n, quando tendo ao infinito, de 1 menos 5 sobre 3 elevado a n sobre 1 menos 1 sobre 3 elevado a n, isto elevado 3 elevado a n. Então, veja só, podemos aplicar aqui a propriedade dos limites, né? Então, limite, sabe-se que limite de um quociente é igual ao quociente dos limites. Isto é, limite é divisão, n tendo ao infinito, de f de x sobre gg de x. É mesmo que limite de f de x sobre limite de gg de x. Essa é a propriedade que vamos aplicar aqui. Então, vai ficar limite de n quando tendo ao infinito de 1 menos 5 sobre 3 elevado a n. Isto aqui elevado a 3 também elevado a n. Então, sobre aqui o limite de n quando tendo ao infinito de 1 menos 1 sobre 3 elevado a n. Então, veja só que aqui temos limite de Euler, né? Então, este limite de Euler vai ser igual, essa parte do denominador é igual a e elevado a menos 5 sobre aqui, este aqui é 1 é Euler elevado aqui 3 elevado a n, tá certo? Então, aqui vai ser igual a menos 1. Depois vamos aplicar a propriedade, né, das potências, que é igual a e elevado a menos 5 menos, né, divisão, isto aqui, menos 1. Então, isto fica igual a e elevado a menos 4. Então, esta aqui é que é a solução. Viu que é tão simples? Então, vamos ao sexto limite, né? Então, fica limite de n quando tendo ao infinito de 4n ao cubo menos 2 sobre 3n ao cubo mais n mais 2. Isto aqui elevado a n ao quadrado. Elevado a n ao quadrado. Bom, este exercício aqui procede-se da mesma forma com o exercício 4, né? São semelhantes. Então, este aqui fica como TPC para não levarmos muito tempo. Você aí pode fazer, né?
Este aqui fica como TPC. Isso é um exercício extremamente semelhante. Fica como TPC para ti, né? Então vamos ao último, que é o sétimo. Né? Vamos ao sétimo exercício. Que é o limite de n quando tende ao infinito, né? De n ao quadrado mais 4n menos 2, isto sobre 2n ao quadrado menos 2 elevado a 4 mais 4n mais 1 sobre o n. Então vamos lá fazer isto aqui, é simples. Então primeiro achar a indeterminação, né? Sempre que substituir aqui vamos ter a determinação, vamos ter infinito, substituindo aqui vai ser infinito, né? Elevado ao infinito, aqui também elevado ao infinito. Meu caro, este aqui não é limite de Euler, então como é que vamos trabalhar este limite? É calcular limite, né? Este aqui é limite de funções exponenciais, né? Sempre que tiver limite de n tendendo ao infinito, né? De f de x, isto sobre gg de x. Então, isto é igual a limite de f de x elevado ao limite de gg de x. Então, deve aplicar esta propriedade aqui. Então, como é que fica? Vai ser limite de n tendendo ao infinito, de n ao quadrado mais 4n menos 2 sobre o 2 elevado a n ao quadrado menos 2, isto elevado ao limite de n tendendo ao infinito, de 4n mais 1 sobre o n. Então, a indeterminação de infinito sobre infinito permite-nos trabalhar com apenas os monômios de maior grau, né? Tanto para este limite, assim como para este limite. Então, significa que para este limite vamos trabalhar com estes limites, com esses monômios. Para este limite vamos trabalhar apenas com esses monômios aqui. Então, vai ficar limite de n tendendo ao infinito, né? De n ao quadrado sobre 2n ao quadrado, isto aqui sobre limite de n tendendo ao infinito, de 4n sobre n, né? Então, daqui evidencia, ou seja, precisa só simplificar aqui, fica limite de n tendendo ao infinito, de 1 sobre 2, isto aqui elevado, simplifica, fica limite de 4, quando o limite tende ao infinito. Isto aqui é mesmo uma brincadeira, né? Então, veja só, que limite de 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Isto fica igual a 1 sobre 16. Se gostou do vídeo e ainda não subscreveu, subscreva, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Até mais.